Alexandre de Moraes Dias Toffoli se defendendo nesse retorno do STF depois do recesso. E aí eu te pergunto, esses caras tanto se defendendo, tanto se explicando nessa questão aí de ministros participando de empresas, tendo ações em empresas, Toffoli fazendo dobradinha ali com Alexandre de Moraes nessa sessão aí do STF, e o Moraes tentando aí se defender, tentando ser, diria que imparcial, dizendo que magistrados não defendem ações, não julgam ações que parentes ou esposas estejam envolvidos. E aí eu te pergunto, o Moraes é um cara isento? É um cara correto nessa parte? Claro que não, né? Pelo julgamento que foi do Bolsonaro, acredito que você também entenda que ele não é um cara que se considera parcial em certas situações para ele poder sair fora. O Bolsonaro, o cara colocou lá que ele era vítima, ele foi investigador, ele foi juiz, ele foi delegado, ele foi tudo. Aí você tinha Flávio Dino, que era ministro da Justiça na época do tal famoso golpe, e também disse que o Bolsonaro, né, era o diabo em pessoa, né? O cara é considerado aí inimigo político do Bolsonaro e julgou ele. O Zanin, advogado do Lula, que tem processo aí contra o Bolsonaro, e só em ser advogado do Lula também já ia favorecer o Lula, que o Bolsonaro é um adversário político do Lula, né? O maior adversário político do Lula, o Lula teve até hoje. E aí eles vieram nessa sessão agora de retorno se defender, se explicar. Eu vou deixar essa matéria para vocês aí, depois vocês comentam aí o que vocês acharam da explicação do Moraes aí, do Toffoli. Muito falaram, por eles falar tanto, eles se explicar tanto dessa situação, isso mostra que eles têm culpa. No caso do Alexandre de Moraes e do Toffoli, não é a questão se ele é ou não é dono de resort, é a questão do Toffoli ser dono ou participação em resort que tem ligação com quem estava, pessoal, ligado ao crime organizado, e essa questão do Banco Master, né, que essa fraude de bilhões aí, e ele está envolvido, sempre entrando dinheiro ali, esses negócios do Toffoli vindo de fundos do Banco Master, que são dinheiros que estavam circulando pelo crime organizado, e fundos aí que deram furo aí de bilhões com carteiras falsas desse Banco Master. E o Moraes, a questão da esposa dele, tem um contrato que ninguém nunca conseguiu fazer, de 129 milhões de reais, para o Banco Master, justamente para defender o Banco Master nos três poderes, Congresso Nacional, Presidência da República e no STF, justo aonde o Moraes é ministro, né? E o ministro que mais aparece aí. Contrato de 129 milhões, com mais de 3 milhões e meio por mês que ela recebia, isso aí não é para ser uma coisa a ser investigada e também um pouco, no mínimo um pouco suspeita, né? Para não dizer muito suspeita. E aí o Moraes, que é cinzento nessas partes dele, não tem como. Assiste a matéria aí, depois vocês comentam, não esquece também, pessoal, se inscrever no nosso canal e deixar o like de vocês. Assiste a matéria da Oeste aí, que tá muito boa. Em meio à pressão por um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes reagiu às críticas e negou que magistrados julguem processos com os quais tenham relação pessoal. A declaração foi feita na primeira sessão plenária do Supremo deste ano. Segundo Moraes, as regras de impedimento e suspeição já são claras e rígidas no âmbito da magistratura. Essa é a minha segunda observação que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou infelizmente muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados.
todas as carreiras podem ser sócio de comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Bom, já o ministro Dias Toffoli afirmou que magistrados podem receber dividendos de empresas desde que não participem da administração dos negócios. A declaração ocorre em meio à polêmica envolvendo o Taiaiá Resort, empreendimento de luxo no Paraná, no qual familiares do ministro foram sócios e que ele frequenta. Que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Marcília, que dobradinha, hein? Os dois ali em causa própria, advogando. Estão sentados lado a lado ainda. O dono do resort e o que vive de mesada da mulher. Exatamente. Olha, é impressionante. É que vale a máxima, eu já disse essa semana aqui, vou dizer de novo. Quem se explica é porque está errado. Né? Se está se explicando... Porque se você tivesse... Quando dois se explicam na mesma sessão. O jogral. É o jogral da explicação da imoralidade. Como não podemos ganhar dinheiro por fora? É isso que ele está dizendo. Não, e o pior é o seguinte, só faltou eu acho que a única coisa que faltou pro nosso querido Moraes, obviamente estou sendo irônico, é dizer o seguinte, daqui a pouco não querem que magistrado case, né? Porque a grande loteria dos magistrados é casar. Porque casa, a mulher tem um escritório milionário e pronto, eles passam recebendo mesada. Então, só faltou dizer isso. E o problema não é casar, não é, óbvio, dar aula. O problema é você fazer isso de uma forma imoral. O problema é você se casar e a sua mulher ter um contrato de 130 milhões com uma pessoa que está sob julgamento dentro da sua corte. O problema não é você, o Toffoli, ser acionista de um resort. O problema é que claramente você agia como dono. Estava lá recebendo banqueiro no resort, todo mundo falando que você era o dono, levando 150 pessoas. Você já foi... Eu, por exemplo, eu comprei já ações de empresas, tem empresa aí que eu compro uma outra ação ali, mas eu não entro na empresa lá como eu quero, a hora que eu quero, e levo 150 pessoas comigo e me tratam como dono. Isso não existe. E nenhuma dessas empresas também tem cassino. Então, a coisa é um pouco, mas muito mais embaixo. O Moraes ainda diz, né, que não há problema que o julgamento, né, de familiares não é a grande questão. Veja, o Moraes, ele julgou a ele mesmo. O Moraes, ele simplesmente participou de julgamento em que ele era vítima. O processo do golpe foi isso. Eles até hoje estão dizendo, vira e mexe, o Lula, inclusive. Aliás, o Lula disse na abertura do ano, acho que do Judiciário, em algum outro discurso desses últimos dias, em que ministros foram ameaçados de morte. Foi essa a narrativa da PGR, que o ministro Moraes foi ameaçado de morte. Ele julgou. Nas sentenças dele, ele citava o próprio nome. No depoimento. Com a terceira pessoa. Quando vocês estavam me monitorando, quer dizer, esse é o juiz que acha que há imparcialidade, que está tudo certo de ser feito assim. O Bolsonaro foi julgado por uma turma em que o Moraes era vítima de uma ameaça de morte daqueles que ele estava julgando, supostamente. O Dino tem um processo, já teve processos de crime contra a honra contra o Bolsonaro, já disse que o Bolsonaro era o diabo, já era o ministro da Justiça no momento do suposto golpe, e o Zanin foi advogado do PT contra o Bolsonaro. Essas eram as pessoas que estavam tudo certo julgarem o Bolsonaro. Então, assim, o que falta é a questão do Código de Conduta. O que falta é o artigo 1º, é
essencial que ministros do STF tenham vergonha na cara. Precisa ter vergonha na A cara. Constituição do Capistrano de Abreu. Pronto, é isso. Vergonha Basta na esse cara. artigo. Todo mundo está obrigado a ter Se eles vergonha na cara. tivessem, E revoga suas não disposições. precisava de código de conduta nem nada. Mas esse tipo de discurso, esse jogral do Toffoli com o Moraes, deixa claro que eles não têm. É o seguinte, quando é que foi revogada essa... Havia uma proibição para isso aí, né? Sim. Parentes não podia participar de julgamento. Até certo grau. Parentes até terceiro grau. Isso. Foi revogado isso aí há uns 3, 4 anos, por eles. Por jurisprudência, Pois bem, então por que existia essa proibição? Por tantos anos ela vigorou? Por que, se não há nada demais? Por que não deixaram então lá? Exatamente. Pronto.